E aí, trader, estamos aqui novamente. Passei aquela super estratégia com super trend para vocês. Agora eu vou conciliar com o gerenciamento, que é a parte mais importante de todas. Sempre falo para vocês que 80% é gerenciamento para você poder explodir aí nos seus ganhos, tá? Então, vou mostrar uma tabela exclusiva que eu criei para você poder colocar todos os valores certinhos, para você poder organizar os seus ganhos e suas perdas para poder chegar nas suas metas no tempo que você estipular. Então, vamos lá, já estou aqui com a nossa página da Ebinex aberta, que é por ela que nós vamos operar hoje e provavelmente o ano inteiro. Vou pegar aqui agora a tabela exclusiva que eu separei e criei para vocês. Ela é simplesmente incrível. Eu vou explicar aqui como que você vai poder fazer o seu ganho bem certinho, bem organizado, para você não se frustrar. Então vamos aqui para o meu gerenciamento implacável, galera. Abrindo aqui a tabela, ela é super didática, eu vou explicar passo a passo de como você vai colocar as suas metas aqui dentro e conseguir atingir a sua meta no final do mês ou no tempo que você estipular. Vamos lá. Inicialmente, a gente tem aqui, ó, banca inicial. O que seria essa banca inicial? É o valor mesmo de inicialização da sua banca. Porém, é o seguinte, muito cuidado com esse valor que você vai colocar aqui, porque ele não deve comprometer nenhuma outra área da sua vida. Então, você não vai pegar nenhum dinheiro que você já tenha que pagar contas de luz, que seja contas da sua vida, e colocar aqui. Você precisa ter um dinheiro específico para isso. Então, eu vou colocar aqui uma banca tranquila de R$ 500 para a gente poder simular. Quero começar com 500. Não precisa começar com muito, como eu falei para vocês. Quem quer esse crescimento da noite para o dia de forma muito rápida não consegue alcançar dessa forma. Então, aqui será o primeiro passo do nosso gerenciamento implacável. Colocando aqui a sua banca inicial, a gente vem aqui para a próxima etapa, que é a meta de ganho. Você quer sair de R$ 500 e você quer ir para quanto, né? Então, eu vou colocar aqui 2.000. 2.000. Nossa meta de sair de R$ 500 para 2.000. Logo em seguida, a gente tem que colocar o percentual que a gente vai fazer por dia. Investidor que é conservador, ele coloca mais ou menos aqui uma faixa de percentual de 1 a 3%. De 3 a 8% a gente já tem um investidor moderado. Então você precisa de um método super assertivo para você conseguir fazer essa margem de lucro, né? Que já é relativamente alta. E os investidores agressivos já vão partir de 8% até aonde eles quiserem, porque aí o risco já é bem maior, e mesmo com grande assertividade, o risco é muito, muito alto. Eu, particularmente, gosto de ser um pouco agressiva, mas eu quero montar aqui algo consistente, que você consiga começar com pouco, né? A taxa que eu vou estipular aqui do percentual diário, né, do nosso lucro diário, eu vou deixar em 5% mesmo, porque como meus métodos são bem assertivos, eu vou continuar com 5%. Então aqui, ó, ele automaticamente já faz a projeção de dias para atingir a sua meta de ganho. Então aqui a gente vê que em 29 dias, se ocorrer tudo bem, a gente vai conseguir atingir esses R$ 2.000. Perfeito. Com essa primeira etapa estipulada, então nós temos aqui a nossa banca inicial, a nossa meta de ganho, nosso lucro diário, nossa projeção de dias para poder atingir a nossa meta de ganho. Em seguida, a gente vem para o segundo passo da nossa tabela. Aqui ele coloca a meta do dia e tudo que a gente precisa alcançar para chegar no nosso objetivo. Então, aqui já está tudo estipulado para que a gente consiga alcançar de forma automática. O que acontece? Vamos lá, vamos operar, vamos utilizar, né, os métodos que eu venho ensinando para vocês. E depois do gráfico você finaliza o seu dia, lembrando que o dia é cada operação que você faz. Então, se você fizer 3 operações em um dia, você já completou 3 dias. Então, vamos dizer que a gente finalizou aqui com R$ 525. Ou seja, a gente teve nosso lucro de 25, com 5% do nosso percentual que a gente colocou e conseguimos atingir a meta diária. Agora, vamos supor que no dia seguinte, que a gente precisa terminar com 551 que está aqui, a gente termine com apenas 500. Então, ele já mostra aqui, ó, nossa perda, que foi basicamente o que a gente fez no dia anterior. Então, ele já estipula aqui, ó, novamente os dias que você vai precisar para poder conseguir atingir o seu objetivo. Nessa parte da tabela, nós temos o nosso planejamento. Vocês conseguem observar que nós temos a primeira entrada, a segunda entrada e a terceira entrada. Ele já estipula em quanto você deve entrar nas suas operações. O que eu aconselho? Eu acho que você pode fazer entradas menores se você achar que o seu operacional não está tão assertivo e seu tempo de tela não seja tão grande. Por que eu indico vocês a fazerem mais operações? Porque o valor agregado nelas é menor, fica com o seu psicológico bem mais estabilizado. Eu vou te dar um exemplo, vamos supor. Você entra em uma operação com R$ 10. Se você perde apenas esses R$ 10 de uma banca que você tem lá, R$ 500, R$ 1.000, dói muito menos e te deixa muito mais estável do que você entrar com operações de 150, R$ 200. Então, eu prefiro fazer mais operações com valor menos agregado para que a gente consiga ter uma margem mais segura.
Então, dessa forma, você consegue ter um bom gerenciamento e o principal de tudo, que é o stop, né? Então, se por acaso você perdeu ali a primeira, a segunda, a terceira entrada, você vai fazer o seu stop e vai colocar aqui qual que foi o resultado que você fez nesse dia. E aqui a gente já faz novamente o cálculo para você poder alcançar o seu objetivo nos próximos dias. O interessante é que aqui você tem esse planejamento. É muito importante que você faça tudo de forma organizada. Por quê? Para você ficar consistente no mercado, você precisa sim ter um bom gerenciamento. Muito mais do que dinheiro de verdade. Porque, olha, se tem uma pessoa que tem uma banca de 10 mil reais e não tem gerenciamento, não sabe fazer o stop, vai acabar perdendo tudo. Uma pessoa que começa com 1.000 reais, com certeza vai ser consistente, vai acabar ultrapassando os lucros dessa pessoa que tem mais dinheiro. Então, não é questão de dinheiro, é questão de planejamento. E para a gente poder finalizar todos os pontos aqui da tabela, ela é bem didática, como vocês já observaram. É só ir lendo aqui bem certinho, que é muito fácil de entender. Ela já vem pronta e toda programada para você fazer o seu planejamento. Aqui a gente tem total de lucros também que você pode analisar, ó, em 2 dias, como está aqui. Média de lucro, porque depois que você for completando a tabela, os valores vão aparecendo aqui de forma automática. Você não precisa se preocupar com nada. Agora que você já sabe montar suas metas com essa planilha super interativa, antes de a gente ir para o gráfico, eu quero dar mais uma dica daquele operacional do Super Trend. Eu quero conversar uma coisa muito séria com vocês. Dar uma dica aqui de ouro, de verdade. Às vezes o mercado ele vai estar instável, né? Então tem muitos momentos aí que o mercado ele não vai estar favorável. E é muito melhor que você segure, por exemplo, 40% da sua meta que você perca tudo. Ou seja, você tem um objetivo ali de fazer 100 reais por dia, certo? E aí você conseguiu alcançar 40 reais, 50 reais, voltou para 40, tentou recuperar, chegou a 60, voltou para 40 novamente. É o momento de você parar, lucrar esses 40 e esperar o próximo dia. Sabe por quê? É muito melhor você pegar essa porcentagem baixa de lucro do que você acabar perdendo tudo. Se você continuar ali no mercado, porque às vezes por 5 reais você continua operando, não alcança o objetivo e acaba quebrando a banca. E sabe o que vai acontecer? No dia seguinte você vai acordar com essa frustração, quando você for operar de novo, já vai ter tido um dia ruim anterior, você vai acabar acabando ali literalmente com todo o seu planejamento, toda a sua banca. Então é o seguinte, se alcançar uma porcentagem segura, analisou que o mercado está instável, já sai dele, finaliza o dia, coloca aqui o seu valor na planilha e espera o próximo momento. Não fica tentando os 100% se você viu que o mercado está instável. Então, garanta ali o seu lucro, muita calma. Aqui a questão é psicológica, muito mais do que operacional. Então, mantenha calma e seja consistente no mercado, que eu te garanto que você aí vai conseguir lucrar tudo que você precisa. Então vamos lá, que agora eu vou te mostrar na prática como que você vai usar o indicador Super Trend, que eu já expliquei para vocês, junto com o gerenciamento implacável, que é a utilização dessa tabela toda automática. Vamos lá, peguei uma das minhas contas aqui, a gente tem o valor de 526 dólares, e a gente vai preencher lá juntos para a gente poder realizar essa meta juntos, tá? Entrando aqui na minha tabela, eu esqueci de falar para vocês, mas a gente tem o nosso gerenciamento em reais e em dólar, tá? Eu gosto de operar em dólar, como eu havia comentado com vocês. Vou ver qual que é o valor aqui da minha conta, tá? 526. Então, eu vou na tabela e vou preencher com 526. Perfeito. Dessa forma, eu vou estipular aqui o meu ganho para 700. Meta de ganho, para a gente poder fazer aqui uma parte juntos. O meu lucro diário eu sempre deixo em 5% essa porcentagem, então ele estipulou aqui uma projeção de 6 dias para atingir esse ganho. Então eu vou tentar realizar essas 3 entradas aqui do planejamento para a gente poder alcançar a nossa meta diária. Então vamos lá para a gente poder traçar as nossas linhas. E olha, eu vou até tirar aqui o indicador para poder mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Primeira coisa, basta clicar aqui nos indicadores e colocar o Super Trend. Uma dica de ouro que eu vou dar aqui agora para vocês é a redução de ruído. O que acontece? Você vai dar uma filtrada nesses sinais ruins. Como que você vai fazer isso? Muito simples. Vem aqui nessa engrenagem e você vai mudar esse período de 10 para 3, de 10 para 1. Dessa forma você já consegue evitar bastante sinais ruins. Então a gente já tem aqui um gráfico um pouco mais fluido, né? Essas linhas mais fluidas. O que acontece? Se você ainda não sabe como utilizar esse indicador de Super Trend, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Vocês estão vendo que é traçado linhas de suportes e de resistências de forma automática. Então, essas linhas verdes aqui, eles são suportes, né? Quando a gente tiver uma parte contínua, uma parte reta, nós vamos realizar uma compra. E as linhas vermelhas, que também são feitas de forma automática, são as resistências. Quando você tiver essa parte também fluida, contínua, você vai realizar uma venda, né?
junto com o nosso gerenciamento. Essas setas fazem boas indicações, mas tem que tomar muito cuidado. Tem momentos que a gente já está no final do fluxo e não é interessante você entrar com a indicação que eles colocam aqui. Então, devagarzinho a gente vai vendo como a gente pode fazer. Aqui, ó, como vocês veem que tem um pequeno fluxo subindo, seria interessante realmente entrar com essa operação de compra, tá? Mas dependendo do local, a gente vai preferir realizar outra operação. Então, eu já vou preparar a minha banca aqui com a nossa primeira entrada, que vai ser de 26. Vamos aguardar o melhor momento para a gente poder fazer a nossa primeira entrada. Podemos dar uma andada aqui pelos ativos, para ver se já tem algo que a gente possa fazer. Olha, dando uma andada aqui pelos ativos, eu já consegui identificar uma possível entrada que a gente pode fazer. Vamos conferir aqui, 26 dólares, nossa primeira entrada. Ou seja, vamos realizar uma compra aqui agora. Por quê? Aqui nós temos uma linha constante, uma linha fluida, mostrando pra gente que a gente deve efetuar uma compra. Então, usando o gerenciamento implacável, eu acabei de entrar aqui na nossa primeira operação. Quando a operação está rolando aqui, o que eu vou fazer? Já vou organizar minha banca caso a gente precise realizar outra entrada. A segunda entrada está em 53. Então, já vou deixar minha banca preparada, porque a gente precisa entrar antes de 10 segundinhos aqui. Então, vamos aguardar. E se eu achar que eu devo, eu vou entrar com mais uma operação. Vou entrar. Olha, tivemos aqui esse resultado, já entrei com a segunda operação com o segundo valor estipulado lá na nossa tabela. Lembrando que os gerenciamentos são de 3 operações, então caso não dê certo, a gente vai realizar um stop. Como eu já havia falado, já vou deixar aqui a nossa próxima entrada pronta para, se caso a nossa vela não seja favorável, né? Lembrando que a gente tem que entrar antes de 10 segundinhos. E aí, olha, gente, conseguimos atingir o resultado. O que você entrou? Que é isso? Já entrei na faixa preta. Bom dia, Bom super dia. atrasado, né? Tudo Chegou na hora aqui. boa, isso sim. O cara dormiu demais, mano. O que rolou aí? Nós percebemos, né? Então, você entrou bem? Não, nem vi você entrando. Acabamos de realizar aqui um ganho, estou utilizando, estou mostrando aqui para eles como utilizar o nosso gerenciamento implacável, que eu aprendi com o meu grande mentor Boa. aqui. Acabamos de realizar massa, aqui uma cara. entrada, na verdade eu tive que fazer a segunda entrada. E realmente esse método ele é assertivo, bem interessante. Coloca o Aprendeu microfone bem. aí, que eu estava separado para você, tá. o pessoal poder te ouvir. Bora. E O que rolou aí? então, eu estava mostrando aqui para o pessoal como utilizar a nossa tabela, o nosso método de gerenciamento implacável. Não, mas antes disso, cadê meu cafezinho? Olha só, gente, começou. Da outra vez foi a sobremesa lá no Aparecer, né? Agora já quer o meu Morrendo de café. fome, cara. Pede um chazinho, que a gente tá de dieta. Mas Dessa vez chá não tem não vai mais. encher, não. Não tem mais esse negócio de doce, não. A gente tá focado, gente. Beleza. Vamos lá. Vai. Então, eu realizei aqui a segunda entrada, porque a primeira nós perdemos, então eu realizei a segunda. Coloquei uma meta aqui de 700, ó. Peguei uma banca minha e botei aqui. Sensacional. Isso aí. Vamos E aí, fazer vai- mais uma entradinha? Bora, já que a gente tá aqui, é bom que você paga meu lanche, Ah, né? não, sabe o que é? Eu quero relembrar os bons tempos, né? Porque você ficar operando e eu de boa. Negativo. Verdade. Queria falar aqui um pouquinho mais sobre essas setas, né, que já vem estipulado no nosso Sim. indicador de Super Trend. Eu já expliquei em outro Esse vídeo, mas é muito interessante. generoso. Eu também gosto muito dele, eu estou utilizando bastante. Deixa eu dar uma andadinha aqui pelos ativos para a gente poder ver algum exemplo interessante. Então vamos pegar uma entrada juntos aí, né? Vamos pegar assim. Eu queria dar mais uma exemplificada nessas setas aqui. Pois é, as setas são ótimas, tá Sim, fluxo, são né? muito boas. Isso. Exatamente, aqui quando a gente percebe que é o início de um fluxo, né? Então Muito bom. aí você realmente entra com esse indicador aqui de venda. Ó, como esse daí deu certo, né? Daria certo que tá longe, né? Do suporte, das resistências, ele corre, ó. Sim, é Até verdade. procurar o próximo alvo. Então, fluxo é fluxo, né? Fluxo é fluxo. Aqui também, ó. Um exemplo Exatamente. de fluxo, então a gente Tá consegue longe ver. da região, ó. Só foi parar quando tava lá na estrutura. Foi onde o preço parou. Ó. Ele tinha meta, ó. Então, quando tá próximo dessa região, eu continuo confirmando o fluxo até aí. Exatamente. Eu compraria. Isso. Tranquilo. Eu também compraria. Bom, vamos dar uma olhada Bora aqui. lá. Ué, a gente é cara e crachá, né, mano? Desse jeito. Não tem jeito. E aí, como é que vai? Vamos iniciar o gerenciamento? Não, então, aqui a gente já bateu a meta no caso. Como é que foi? Olha, aqui
como o meu gerenciamento, eles são de 3 entradas, qualquer valor desse aqui que você entrar, você consegue atingir a sua meta. Perfeito. Como lá eu arredondei, eu botei 26, 53, tem essa diminuída, a gente teve um lucro de 548. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma diferença de 3,90 porque eu entrei arredondando ali um pouco mais para Era baixo. para entregar 26. Isso, entregamos 22. Mas é importante também, né? Às vezes por isso aí a galera exatamente. quebra a banca, se liga? Bom, ainda mais agora tomando café e tudo mais, eu prefiro fazer assim com valores arredondando mais para baixo, super tranquilo. Bom demais. Então, a gente entregou aqui 22 e é isso que eu falo. Gente, não precisa ter pressa quando você é consistente. Então, a gente alcançou aqui o 22, para mim tá super ótimo nesse primeiro momento. Mais tarde, se eu for operar, entrar de novo com as 3 operações aqui, tudo bem, podemos arredondar mais para cima, né? Em vez de deixar 27, podemos entrar com 28, né? Então, vai de cada um. eu gosto de ser tranquilo. Gente, você é o protagonista dessa história, então veja o que você acha melhor e faça. Por isso que eu até fiz de propósito, para poder mostrar que é livre-arbítrio, né? Então, é isso aí. Basicamente isso, galera. O que você acha, então, quando chega o seu café, a gente ir lá naquela conta nossa conjunta e bater uma metazinha? Bora. Vamos? Mas antes vamos bater uma meta aqui na tua. Na minha? Dá mais uma entrada. Vamos? Vamos? Vamos então. Procura vamos iniciar aí então nossa segunda operação do dia. Então vamos para o segundo dia? Segundo dia. Vamos lá. Bom que vocês já aprendem mais como mexer com gerenciamento implacável, né? Lembrando, né, Gabi, que no segundo dia não quer dizer que você vai operar na segunda, tem que operar na terça, na quarta. Não tem essa obrigatoriedade. Isso, eu falei antes de você chegar, exatamente. Show de bola. Cada dia desse aqui é uma operação finalizada. Então, podemos aqui chegar no segundo dia, que vamos fazer agora juntos aqui com a ajuda do tem que entregar faixa 27,42. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos iniciar então com 28 dessa vez. Pra gente, eu já vou organizar aqui, ó, 28 dólares. E vamos dar uma andada aqui pelos ativos. Ó, já tem entrada aí. Já temos entrada, já vou entrar aqui. Bora. Comprando. Acabou. Como eu havia comentado com vocês, né? Ficou uma parte mais constante e reta, já podemos entrar com a nossa primeira entrada. Enquanto ela estiver rolando aqui, ó, já vou indicar para vocês ajustarem a sua banca para a próxima operação, caso você precise entrar. Então, a nossa segunda entrada está em 55,40, vou colocar 56, para se caso não dê certo. Tá? Então, lembrando que a gente tem que entrar ali, se a gente achar que não vai ser ganha, na mesma vela, né? Antes de atingir aqui menos de 10 segundos. Maravilhoso. Exatamente. Cadê o garçom? Vamos pedir algo. Dormi, cara. Dormi demais, cara. Você dormiu muito, que isso? Muitos projetos, Gabriel. Aí a gente fica nesse universo, né? Muita coisa, muitas viagens. Tu tá viajando agora. Realmente. Sabe como é que é? Eu ainda fico um pouco mais restrita, porque eu ainda tenho meu propósito da minha faculdade, né? Então, nesses momentos, assim, de férias eu consigo viajar mais, né? E tudo mais. Fora isso, eu fico um pouco mais restrita. Vamos analisar aqui, porque ele tira minha atenção e se eu tiver que fazer stop por causa de você... Tem que ter leveza, ó. Vai pagar, mano. Não tem como não. O mercado tá volátil, né? Tá muito volátil. Tem erro quando a gente tá junto? Olha, a gente passa às vezes por uns frios na barriga. Mas isso é pra gente se tornar humano, né? Porque parece que a gente não tem coração nesse negócio. É verdade. Ó, tá quase pagando. Vamos ver se ele paga esse movimento pra gente comer logo, que eu tô morrendo de fome. Então, 4, 3, 2, 1, encerra, tchau, porque é isso que a gente faz. Viu, galera? Boa, a gente já segundo atingiu dia de aqui meta. nosso segundo dia de Preenche meta. lá, a tabela vai ficar Preencher, bonitinha. é a melhor coisa, adoro. Gosta de assinatura aí. Tu me respeite. 576. E 12. Boa. Olha aí. Então, gerenciamento moderado, muito bom. Isso aí. Com o nosso método um pouquinho mais assertivo, dá pra dar uma... Dá pra dar uma dada. Não precisa ser tão conservador, né? Não. Eu gosto de operar com 5%. Ei, eu tô morrendo de fome. Deixa eu te falar, uma coisa que eu acho muito engraçada. Tu ouviu dizer que eu tô com fome? Gente, ó, você já ouviu falar sobre jejum intermitente? Então, é o que você vai fazer hoje. Caramba, ó, maltratando o trader faixa preta, galera. Já viu isso? O que acontece? Você simplesmente criou um grande problema na minha vida. O que foi? Eu fiquei viciada em operar em 1 minuto. Eu achava bizarro na época que eu conheci ele. Gente, eu achava... A pessoa falava, gente, ele é louco, ele opera em 1 minuto. Eu operava ele só em 15, 5, no máximo até colocar na cabeça dela que também, quem tem, né, confiança no operacional, galera, pode sim estar operando 1 minuto, não é para todo mundo não, porque tem que ter psicológico. O que o minuto faz dentro da gente, movimentando aqueles sentimentos que você ainda não controlou, é bizarro, né? É surreal.
Mas ela controlou, eu controlei, e agora a gente pode viver a experiência de 5, Exatamente. de 15, de Exatamente. 1, de 30 segundos se tiver, 5 segundos se tiver também. E o que seria da Gabriela sem esse lance mental, né? Porque eu adoro essas coisas psicológicas. Gente, é meu propósito nessa vida, depois da minha faculdade de engenharia. Eu adoro esses lances psicológicos, cara. Mas me deixa um pouco louca, cuidado comigo. Foi, valeu pela meta. É isso. Vamos agora para nossa banquinha? Não, vamos comer. Ai, gente, tá bom. Por favor, uma água com gás. Quem quer ir? Eu vou ficando por aqui, então hoje eu entreguei dicas de ouro para você poder utilizar esse gerenciamento junto com esse indicador, até com redução de ruídos. Queria que o Faixa tivesse chegado antes para poder ver aqui toda a nossa performance, mas chegou na melhor hora, né, na hora do lucro. E se você gostou desse gerenciamento, achou interessante, vai estar disponível lá na minha comunidade. Então, se você quer ter acesso a essa planilha incrível, toda automática, é só você pegar o link que está aqui embaixo e ir lá conferir esse gerenciamento implacável que está incrível. É isso aí. E vamos seguir a Braba aí, porque você viu, né? Ó, te passando orientações aí do gráfico, cara. Amo isso. Ensinar você e ela também. Então, exatamente. Já então, era. Vamos lá? Bora. Tchau, galera. Tô com fome. Tchau.